Sem Causar Mal, histórias de vida, morte e neurocirurgia. Gente, essa capa é um desastre. Aliás, a gente sempre diz, o livro é livre, você pode fazer o que quiser, mas uma sugestão é jamais colocar sangue na capa, tá? Porque muitas pessoas, eu, por exemplo, têm aversão instantânea a algo sangrando na capa. Essa aí foi uma decisão do editor. O editor é médico, então para ele sangueira não tem problema nenhum, ele acha lindo, né? Porém, não é problema para leitores e não combina com o conteúdo da obra. A obra foi escrita por um neurocirurgião, sim, mas operar o cérebro é algo muito delicado, que jamais inclui sangueira, né? Você abre um buraquinho só E e ainda mexe. mais tirar o cérebro da caixa craniana. Deus me livre, né? Isso matou a pessoa, não sobrou nada, né? Então, esse é o tipo de capa que está em completo descompasso com o conteúdo e é uma capa que repele. Vejam como você não tem vontade de chegar perto dessa obra, que é ótima, é um desastre. Essa capa matou o livro. E o pessoal está perguntando aqui, o Zuko está perguntando, esse aí passa fácil por história de zumbi ou conto Lovecraftiano? Exatamente. Exatamente. Nossa, como que bola fora. E o Gabriel Alfaia está perguntando se for um livro de terror. Aí fica excelente. Mesmo como livro de terror, eu acho muito cru. Eu não aprovaria essa capa de jeito nenhum, em circunstância nenhuma. Tá? Para livro de terror, estaria num bom caminho aqui para mim. Mesmo assim, seria melhor disfarçar um pouco. Eu faria umas paradas aí que deixaria mais cabuloso ainda. A Dança da Floresta é uma capa de livro de fantasia. Tá, tô com ela aberta aqui, que é a ilustração, que eu achei bonita. Né? Eu achei a capa bonita. Essa capa, para mim, eu acho ela também muito bonita. O único problema é que ela tem um tequinho de clichê. Ela não, para mim, ela não diferencia o suficiente, que é um problema do título também, hein? Então, é uma capa bonita, o título também é bonito, porém, tem capas parecidas de fantasia. Então, ela não tem nenhum elemento que a diferencie, mas é bonita. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, clássico da literatura nacional. Isso. Por que eu gostei dessa capa? Diga. Porque ela é uma capa que ela é um livro que ele é muito lido na época do colégio, né, Laura? Isso é da época do colegial. Sim, é leitura para vestibular, inclusive. Exato. O que eles fizeram? Eles fizeram uma capa com a cara da molecada de hoje. Eles tiraram aquele peso de capa, das capas antigas, dos clássicos, isso, que era aquelas capas feias normalmente, datadas, né, bastante datadas, e com aquela pompa de, sabe, de uma coisa gloriosa do passado da literatura brasileira. E aqui eles tiraram tudo isso, limparam e fizeram como se fosse um cartoon, né? Um personagem mesmo. E deixou muito jovem o livro. E eu acho que isso, para a molecada de hoje, que tem que ler esse livro, eu acho que é uma bola dentro. Eu acho que funciona muito bem. Eu também gostei dessa capa. Achei que a limpeza dela combina e vai contra a ideia dos clássicos. Os clássicos são cheios demais, tem palavra demais na história, né? Uhum. Então, a capa limpa se torna mais atraente, né? E levanta o lado bem-humorado dessa obra, que de fato, né, tem bastante brincadeira, né? Olha, o pessoal aqui gostando, ó. A capa, o Alan Lopes falando que a capa é foda. A Carol Bottino falando que tá engraçadinha a capa. A Camila Novaes está pedindo um livro aqui, Lágrima de Vidro. Uma boa capa, eu gostei. Eu gostei também, eu gostei. Gostei, uma boa capa, tá bonita, tá caprichada. Tá bonita mesmo. Uhum. Deu uma ideia, deu uma ideia de uma história antiga, né? Uma história... Fantasia de fantasia. No mundo antigo. É essa a ideia que dá. Sim. Então, acho que tá bom. Olha,
bem resolvido, Gabriela. Uhum, Então é interessante, são bonitos esses apliques dourados, né? uhum. Tá dando um charme isso aqui como se tivesse volume, né? Como se tivesse Sim. textura. Tá É. bem interessante essa capa. Lembra bem como se fosse um livro mesmo antigão, né? De 100 anos atrás, né? Que você tinha os livros de capa dura e tal. Muito boa. Ó, o Francisco Júnior está pedindo para dar uma olhada no livro Mar Sem Estrelas. Abri aqui a Mar Sem Estrelas, do Erin Morgenstern. É uma capa bonita também. Eu acho assim, para mim ela funciona porque justamente ela está bem diferente. Ter esse monte de chaves antigas na capa é diferente, então Sim. marca. E dá uma ideia de fantasia, sem dúvida, né? Que chaves dá a impressão que vai abrir um monte de portas em lugares variados, né? E uma coisa, pessoal. O título é O Mar Sem Estrelas. E eles colocaram chaves. Isso não é um problema, tá, gente? Se é uma coisa proposital, tá tudo jóia, perfeito. Não tem problema algum. Aí provavelmente a pessoa só vai conseguir fazer a ligação entre Mar Sem Estrelas e chaves quando ela lê o texto. Mas atrai atenção. Sim. Né? Ele causa aquela entropia no cérebro da gente, né? Que a gente bate o olho, a gente não encontra um significado imediato. Isso pode ser positivo. E eu acho que nesse caso foi positivo. E tanto o título quanto as chaves dão a impressão de fantasia, e parece que a obra é de fantasia mesmo, então funciona. Na esteira ainda dos clássicos nossos, nós temos aqui Dom Casmurro, que também, como é um livro aberto, né? Então você tem milhões de versões do mesmo livro espalhadas aí na internet. Ó, o Hélio Pimentel falando aqui. Dom Casmurro, capa simples. Só porque tem que ter. É tipo isso. Capa não combina com o título. Eu concordo com o Alan Lopes. Me lembra Van Gogh, exatamente. Exatamente. Eu acho que não está na toada do livro. Exato. Então, o que esquisito. O Nemésio está falando, Dom Casmurro era surfista? Pois é. Então, vejam como a capa pode ser bonita e ser ruim a respeito da obra, gente. Essa é uma capa bonita, mas não combina a mínima com a obra. Não combina com a história. Nada, zero. E ela tem um pouco daquela ideia que eu tinha comentado lá, né, do Policarpo Quaresma. Ela vai no sentido contrário. Tentaram deixar com cara de clássico, a capa com uma cara de clássico, né? Dos antigos ainda, com aquela pegada dos anos 80 lá, daquelas capas daquela época, mas ela realmente não conversou com o conteúdo. E realmente não trouxe nenhuma alusão ao conteúdo do livro, então não funcionou. E tampouco ao autor, né? Às vezes, quando o autor é muito, muito famoso, a capa vai na direção dele, não da obra, tá, gente? Aliás, uma coisa que eu vou mostrar aqui, aproveitando, Dom Casmurro, nós temos muitas capas, vamos olhar outras, né? Por exemplo, nós temos essa primeira aqui, do Machado de Assis, Dom Casmurro. Vou ver se aparece aí para vocês. É uma capa roxa. Vou deixar as pequenininhas mesmo, porque eu vou mostrar só de en passant mesmo. Também é uma capa que eu não achei adequada para a história. Essa primeira aí? Não gostei também. Acho que ela não traduz. Mas pelo menos pelo menos não dói tanto no olho quanto aquela outra, né? Ela funciona melhor que a outra, embora para mim ainda não seja o suficiente. Não. Gente, isso são capas preguiçosas, tá? Aí nós temos essa segunda aqui, do Dom Casmurro, que já o cara meio que também tá contando muito nessa capa aqui aparecendo as figuras. Eu acho que ele tá contando muito. Você não acha, Laura? Acho. Ruim, não gosto. Tá contando mas muito. É menos pior do que as duas anteriores. Mas eu acho que isso é um cuidado que tem que se tomar também quando se faz capa, pessoal, de você não contar muito da história. Sim, que tira a graça, né? Tem que atrair por um elemento. Atrair atenção, fazer a pessoa ler o resumo, querer saber mais, mas a historinha não.
A Lila Havak comentou, talvez essa capa do Dom Casmurro faça referência aos olhos de ressaca da Capitu. Mas pode ser, mas aí é muito abstrato demais, né? Tem essa outra azul clara aqui também, né? Que parece antiga pra caramba. Que né? dá também essa ideia de capa antiga demais, capa lá, sabe que o jovem não vai atrair o jovem, na minha opinião. Não. Essa da Penguin eu gosto. Também não acho sensacional, mas eu acho que ela... De todas essas que eu mostrei, essa aqui é que também funciona melhor, porque assim, eles calcam no nome do Machado de Assis, no Dom Casmurro, eles vão no clássico e eles botam mais... Provavelmente deve ser uma coleção de vários clássicos brasileiros, né? E eles devem usar mais ou menos assim mesma linguagem gráfica, como se fosse uma coleção. Ah, sim, essa é a coleção de clássicos da Penguin. Então, assim, faz Tudo sentido tem ser essa assim. capa. Aí... Então faz sentido ser assim. Então essa para mim é a mais adequada de todas que tem até o momento. Essa eu gosto também, essa rosinha aqui, que aparece Dom Casmurro. É basicamente uma tipologia e com alguns desenhos nanquim. Deixa eu aparecer para vocês vão ver aí. E é uma capa que eu gosto também. De todas, eu acho que essa aí eu gosto mais. Até de todas que eu mostrei. É interessante ver algum livro clássico, né, gente? Porque a gente tem várias versões. E vocês podem ver as interpretações, tanto dos designers quanto dos editores, né? Que deram ordens para que aquilo fosse feito. Sim. E para fechar a série Dom Casmurro, mais essa aqui, que é uma que parece a Capitu desenhada com vetor, né? Um vetorial. Que é uma capa que eu gosto também. Mas eu acho que a rosinha lá de cima eu gosto mais dela. Mas é uma capa interessante também, essa da Capitu aqui. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.